Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 18 de março. O Senado Notícias está no ar. A comissão do Senado, que acompanha as ações contra a Covid-19, reuniu em audiência remota hoje autoridades e representantes de empresas produtoras de oxigênio medicinal. Como está a disponibilidade do fornecimento de oxigênio para atendimento hospitalar e qual a possibilidade de ampliar a oferta? Com a pandemia do novo coronavírus, o Brasil inteiro viu-se num sufoco. De um dia para o outro, cresceram demandas por oxigênio. De repente, até cilindros para transportá-lo não havia como antes. Na ponta da linha, os hospitais, eles não possuem muitos cilindros. Então, hoje, nós estamos vivendo o drama dos cilindros, tá certo? Nós precisamos adquirir cilindros em grande quantidade. Muitas vezes, algumas unidades que eram previstas para trabalhar com cilindros, unidades de pequeno atendimento, que nós no Brasil denominamos comumente de unidades de pronto atendimento, UPAs, de repente elas passam a se tornar centros de tratamento de Covid, o que muda bastante o seu perfil de consumo. Hoje nós temos hospitais atendidos por nós que necessitaram fazer adequações, instalações emergenciais para poder garantir o fornecimento. Hospitais que multiplicaram o seu consumo por 7, 8, 10 vezes o consumo contratado, e isso pressiona toda uma cadeia logística. Com as necessidades crescentes de oxigênio, a Anvisa chegou a dar autorização especial para esses tempos de pandemia, novo padrão de pureza e outras adequações. Autorização de produzir, distribuir gases medicinais utilizando a estrutura de gases industriais, enquanto perdurar a pandemia. A urgência no atendimento levou empresas a trabalharem com o máximo da capacidade. Nossa empresa, senhores, vem adotando, desde março do ano passado, uma série de ações para aumentar nossas capacidades de produção e também para garantir que nós estejamos trabalhando com as nossas equipes nas nossas capacidades máximas, tanto de produção como de distribuição de produto. Estamos fazendo o possível, como todas as empresas, trabalhando aí 24 horas, principalmente quem não tem restrições em termos de leis trabalhistas, para poder manter o fornecimento contínuo do oxigênio nos hospitais. As empresas dependem de informações atualizadas das secretarias de saúde para que o fornecimento de oxigênio não venha a faltar. Como fornecedor de gás, nós não temos a capacidade de prever a demanda. Nós temos condição de conhecê-la, de trabalhá-la, mas a capacidade de prever a demanda, os dados epidemiológicos da doença... 15 segundos. Elas são obtidas em contatos com as secretarias de saúde e é esse o trabalho que temos feito. Durante a sessão do Congresso desta quarta-feira, senadores e deputados analisaram vetos do presidente Jair Bolsonaro a propostas aprovadas pelos parlamentares. Entre os vetos derrubados, impedia compensação financeira aos profissionais e trabalhadores de saúde incapacitados para o trabalho em virtude da Covid-19. O texto aguarda promulgação. Tanto a Câmara dos Deputados como o Senado derrubaram o veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto que prevê indenização de R$50 mil para médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e outros profissionais de saúde que ficaram permanentemente incapacitados após serem infectados pelo coronavírus. O presidente vetou totalmente a proposta. O argumento é que ela seria inconstitucional. Com a derrubada do veto, as indenizações ficam mantidas. O presidente vetou com os argumentos que não nos convenceram de hipótese nenhuma. Nós não estamos no momento pior da pandemia. Esses profissionais continuam trabalhando, agora melhorou um pouco, porque parte desses profissionais foram imunizados com a vacina, com a primeira e segunda dose, o risco de morte é menor, mas foram vários óbitos que aconteceram e várias sequelas que ficarão. O veto mais polêmico analisado em separado pelos parlamentares é o que altera o marco legal de saneamento. A lei facilita a entrada de empresas privadas no mercado.
O presidente Jair Bolsonaro decidiu vetar a parte que trata de um período de transição de 30 anos para que os contratos firmados pelas empresas estatais sejam mantidos nas regras anteriores à lei. Na prática, isso atrasaria a entrada da iniciativa privada no setor. Esse veto desagradou parlamentares, mas ele acabou sendo mantido. Portanto, obviamente, esses vetos não irão à Câmara dos Deputados. Outro veto que teve votação separada na Câmara, mas acabou sendo retirado de pauta no Senado, é o que derrubou dispositivos do pacote anticrime. Um dos pontos mais polêmicos da proposta foi a criação da figura do juiz de garantias, que é um magistrado responsável apenas pela supervisão de uma investigação criminal, não sendo ele quem decidirá sobre o caso. Tem uma questão aí que é a questão de proibir a audiência remota, de videoconferência na prisão em flagrante. Então, imagine agora, nesse período de pandemia, se tiver que ser presencial, vai ser um caos. Mas houve um erro formal com relação às audiências por teleconferência. Então, nós não estamos conseguindo resolver esse assunto sem uma nova consulta prévia aos líderes, de forma que, mesmo estando no estágio de já aprovado na Câmara, eu solicitei ao presidente Rodrigo Pacheco que, se possível, promova a retirada de pauta desse item para que a gente aprecie na próxima sessão, já que teremos uma sessão nos próximos dias para votar o orçamento da União. A Comissão Mista de Orçamento analisou informações apresentadas pelo TCU de 6 obras com indícios de irregularidades. Esta é uma das etapas que integram a elaboração do orçamento público deste ano, previsto para ser votado no próximo dia 24 pelo plenário do Congresso. A CMO analisa os resultados de fiscalizações do Tribunal de Contas da União e decide se a execução das obras ou de parte delas deve ser bloqueada no orçamento. Uma das que foram debatidas nesta quarta-feira foi a da Ferrovia Transnordestina. Entre os indícios de irregularidades apontados pelo representante do TCU, Herman Vieira, estão a precariedade, informalidade e imprecisão dos projetos e indicativos de baixa qualidade dos serviços executados. E foi determinado aos entes públicos com participação no empreendimento, que se abstivessem de destinar recursos a qualquer título para essas obras de construção da Ferrovia Transnordestina Malha 2. O diretor-geral substituto da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Alexandre Porto, argumentou que esta obra não deveria estar classificada como candidata à paralisação. A gente tem dito que a Transnordestina não deveria estar como IGP, vez que não há recursos do orçamento da União sendo empregados, apenas é o financiamento por entidades públicas. E a gente acredita que até o final de maio, no mais tardar em junho, a gente tem a conclusão desta análise para saber exatamente qual é o valor final remanescente para a conclusão da obra. Também foram apresentadas à comissão informações referentes à construção da BR-040, na subida da Serra de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Um dos principais indícios de irregularidades é o sobrepreço no orçamento do empreendimento, cerca de 130 milhões de reais à época, como expôs o representante do TCU, Fábio Amorim. Estão elencadas diversas medidas corretivas para a NTT, para a liberação dessas obras. As questões vão desde o sobrepreço, a correção do projeto, a avaliação do que efetivamente foi realizado na obra, e detalhamentos pertinentes aí em relação ao orçamento. Ela tem grandes problemas, realmente, como o TCU apontou, mas a gente tem trabalhado para sanar essas questões, também é objeto de processo judicial, então a perícia da obra foi concluída lá pelo LabTrans, da Universidade Federal de Santa Catarina, e nesse momento a área técnica está apreciando e fechando esse valor. A parte de fluxo de caixa que o senhor Fábio Amorim apontou já foi corrigida. Mas a obra analisada que gerou mais polêmica foi a da construção da BR-116 na Bahia.
O diretor substituto de infraestrutura rodoviária do DENIT, Lucas Alberto Júnior, explicou o histórico, lembrando que em 2019 o TCU aplicou uma medida cautelar de suspensão da obra. Essa cautelar foi cumprida, em função disso não foram realizados empenhos e foram paralisados os serviços de execução. Depois foi feito algumas intervenções do DENIT em 2019, ainda na LOA de 19, a gente conseguiu retirar a cautelar para que fosse executado esses serviços de acabamento da rodovia, protegesse o que tinha sido executado, mas também foi deliberado pelo TCU que fosse realizada a revisão do projeto. E já passa de 10 o número de estados que adotaram medidas como a interrupção de atividades não essenciais e o toque de recolher, reduzindo a circulação das pessoas. Mas a pandemia avança e não dá sinais de recuo. O que fazer? A imunização segue num ritmo muito lento. No momento, só temos as vacinas de Oxford Fiocruz e Coronavac Butantan. Até que as outras contratadas cheguem, temos pelo menos 2 a 3 meses pela frente. A solução urgente é prevenir o contágio, evitar as aglomerações, reduzindo a circulação de pessoas. Uma medida que implica consequências para a economia e um custo político para as autoridades responsáveis. Isso afeta a economia, que isso gera desemprego, desestabilização social, mas nós estamos em uma guerra contra um inimigo oculto. E, por enquanto, a única arma que se tem é exatamente essa. Distanciamento é uma medida de proteção voluntária que busca evitar o contato físico com outras pessoas. O isolamento é aplicado a quem teve contato com alguém infectado ou com sintomas. A quarentena é obrigatória e visa restringir a circulação de pessoas em determinados ambientes. Já o lockdown determina a paralisação total do deslocamento de pessoas, exceto para a compra de alimentos, remédios ou quem trabalha em serviços essenciais. O coronavírus pega uma carona mortal no corpo humano. Fora dele, sobrevive por algum tempo, mas não se reproduz. Até que 70% das pessoas sejam vacinadas, o jeito é ficarmos distantes uns dos outros. Mas de que maneira? Março de 2020, início da primeira onda. O governo do Distrito Federal decretou uma quarentena. Somente as atividades essenciais permaneceram em funcionamento. Poucas pessoas foram às ruas, mas nenhuma ação repressiva foi executada. Em 5 de maio, São Luís foi a primeira capital a pôr em prática a experiência mais próxima de um lockdown. Reduziu drasticamente a circulação de pessoas, bloqueando vias estratégicas. Quem saía às ruas precisava justificar a necessidade do deslocamento. Ainda que nos bairros mais pobres a adesão tenha sido menor, o sucesso da operação foi traduzido na queda do número de casos e internações. Hoje, quase um ano depois, no auge da segunda onda, seria possível executar o lockdown? Como seria feito? Em nível nacional? Nós temos que adotar uma série de medidas de isolamento social, inclusive em termos nacionais. Isso não significa necessariamente um lockdown nacional, mas em várias regiões onde já tem havido um colapso do sistema de saúde, medidas heróicas como essa precisam ser tomadas. E outras que podem, como seja o controle em portos, aeroportos, o controle nas estradas, isso tudo precisa ser feito para impedir que nós venhamos a vivenciar uma tragédia sem igual na nossa história. Que mais vacinas venha para o Brasil e que se vacine o braço do povo brasileiro. Esse é o caminho. Mais vacinas e menos lockdown. O senador Rogério Carvalho apresentou um projeto de lei que recria o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda por mais 180 dias. O projeto prevê a manutenção do benefício por mais 180 dias. O programa foi criado em 2020 e extinto em dezembro. No entanto, a pandemia da Covid-19 parece não ter data para acabar. E com isso, a economia sofre mais um baque, antes mesmo de começar a se recuperar.
O objetivo do projeto é evitar demissões durante a pandemia por meio da redução de salários, jornada e contratos de trabalho. Com a nova variante do coronavírus, algumas cidades brasileiras já decretaram lockdown e trabalhadores foram dispensados. Programas de manutenção de emprego e de renda são uma necessidade fundamental para a realidade brasileira, né? Não só pela crise atual que a gente passa, já são mais de 14 milhões de desempregados, 5 anos, né, da economia na mais completa recessão, na maior recessão da história do Brasil. E o fato concreto é que, se não houver uma recuperação da capacidade de realizar despesas do Estado brasileiro, a gente não vai ter como superar essa dificuldade que o país atravessa. O autor da proposta, senador Rogério Carvalho, aponta que o início das vacinações foi um passo importante na busca pelo retorno à normalidade, mas frisa que o isolamento social ainda é necessário, o que causa impacto direto na economia. O senador Paulo Paim também defende a proposta e diz que a economia passa por um momento frágil. Os tempos são difíceis para a população brasileira. A pandemia da Covid-19 está matando muito a nossa gente. Mais de 240 mil até agora, quase 10 milhões de casos, empresas fechando. O desemprego é assustador. Mais de 14 milhões, e já falam em 20 milhões, a 60 milhões de brasileiros vivendo na pobreza e na miséria. Chega ao Senado a proposta que cria o PERSE, Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, para dar um socorro às empresas de turismo e de eventos. O setor de turismo e eventos foi um dos mais afetados com a pandemia. Foi um dos primeiros a parar as atividades e deve ser um dos últimos a reabri-las. Segundo dados da FEComércio, o turismo brasileiro perdeu 51 bilhões e meio de reais em faturamento entre março e novembro de 2020. As operadoras, as consolidadoras e as agências de viagem também estão acabando, também estão fechando as suas portas. Aqueles que resistem, como eu, que teimam em resistir, estão todos com dificuldades financeiras. Só no ano passado, 350 mil eventos como shows, festas, congressos e eventos esportivos e sociais deixaram de ser realizados. A gente estima aí cerca de 90 bilhões de reais que deixou de ser movimentado no nosso setor até o final de 2020, né? Esse número só tende a aumentar com as incertezas para 2021 e cerca de 400 demissões já feitas no ano de 2020. Ligado a esses dois temas, há sem dúvida a falência de uma grande quantidade de empresas, que ainda não aparece nas estatísticas, mas que a gente estima que seja já cerca de 1/3 das 72 mil empresas de eventos já sem dúvida encontram-se em estado falimentar. O presidente da rede Kinoplex de cinema avalia o impacto da pandemia para o setor. A perda do setor cinematográfico em 2020, de toda a cadeia produtiva, nós estimamos que foi 2 bilhões de reais. Hoje, existem 3.500 salas. Dessas, tem menos de 1.900 funcionando, com uma taxa de ocupação com menos de 10%. O Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE, tem sido apontado como uma solução para evitar mais falências e demissões, porque ele prevê o parcelamento de débitos dessas empresas de eventos com o Fisco Federal. A proposta que cria o PERSE já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e agora será analisada pelos senadores. O texto permite a renegociação de dívidas tributárias ou não, com descontos de até 70% e prazo de até 145 meses para pagamento. Prevê a alíquota zero do PIS/PASEP, da COFINS e da contribuição social sobre o lucro líquido por 60 meses. Podem aderir ao PERSE empresas de hotelaria, cinemas, casas de eventos, casas noturnas e de espetáculos e empresas que realizem ou comercializem congressos, feiras de negócios, shows,
festas, festivais, simpósios ou espetáculos em geral e eventos esportivos, sociais, promocionais ou culturais, além de entidades sem fins lucrativos. O projeto prevê ainda a prorrogação até o dia 31 de dezembro deste ano da lei que criou o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda e autoriza empresários a reduzir salários, carga horária e até suspender contratos de trabalho. Prorrogou também a lei que desobriga as empresas de fazerem reembolso por cancelamentos de eventos durante a pandemia. Essas prorrogações valem apenas para o setor de eventos. Só com o PERSE sendo aprovado, em tempo de chegar à ponta, que a gente vai conseguir manter empresas e empregos vivos. E, sem dúvida, nesse caso, isso está na mão do Senado Federal nesse momento. Países já fizeram ajudas, como os Estados Unidos, investiram bilhões com relação a esse setor e chegou a hora do Brasil fazer a sua parte. Eu acredito que o Senado vai deliberar rapidamente. Nós estivemos com o presidente Rodrigo Pacheco, junto com essas entidades do Brasil inteiro, porque são mais de 2 milhões de empregos diretos e que repercute para muitos outros indiretos. Qualquer ajuda nesse momento vai ser super bem-vinda para um mercado que está totalmente devastado e totalmente carente de boas referências. Esperamos agora que os senadores façam a parte deles, pensem no empresário, mas também não esqueçam daquele trabalhador que pega 3 ônibus para chegar num evento 7 horas da manhã e para sair meia-noite ganhando 50, 60, 100 reais. Em tempos de home office, como fica a relação patrão-empregado? Está em debate no Senado uma proposta que regulamenta o trabalho remoto de casa. Já faz um ano que a pandemia do coronavírus trouxe o isolamento social. Muita gente teve que começar a trabalhar remotamente de casa. Por um lado, a tecnologia se desenvolveu mais rápido, o trânsito melhorou e houve certa economia por parte das empresas com energia elétrica e aluguel. Por outro lado, surgiram várias dificuldades de adaptação à nova realidade. A mudança na rotina profissional que resultou em alguns desentendimentos na justiça entre trabalhadores e patrões. Para diminuir os embates e adequar a nova realidade do mercado de trabalho, o senador Confúcio Moura apresentou um projeto de lei que traz normas para a solução desses conflitos. Precisa regulamentar na lei trabalhista essas relações, quanto tempo fica, que hora que começa, que hora que termina, se período de almoço, os equipamentos tecnológicos, computadores, internet, quem paga isso, como é que fica, a intimidade da família. O ambiente de trabalho é feito para o trabalho. Buscar um ambiente mais propício para trabalhar em casa, que é o lugar de descanso, né, que a gente tem, também acaba ficando um pouco complicado. Necessidades de conforto relacionadas à iluminação, à temperatura, né, ar-condicionado, esse tipo de coisa, deveria ser bastante levado em consideração com relação à produtividade, que eu acredito que afete bastante. Eu não tenho mais aquela perda de tempo com relação ao traslado, saindo de casa, indo ao trabalho. O estresse que eu tinha pegando trânsito, muitas vezes o engarrafamento. Mas em contrapartida, muitas vezes eu termino entrando um pouco mais cedo, eu termino saindo um pouco mais tarde. Muitas vezes o meu horário do almoço não tem sido o horário correto. Outro ponto que ajudou bastante na minha produtividade foi o equipamento fornecido pela minha empresa, né? Eles forneceram um celular apropriado para que eu pudesse exercer a minha função, um computador que ajuda bastante por conta da velocidade dos sistemas que são pesados. De acordo com dados do Tribunal Superior do Trabalho, somente entre março e setembro de 2020 foram registrados 263% mais casos na Justiça relacionados ao tema, em comparação com o mesmo período em 2019. A proposta está pronta para ser analisada pelo plenário do Senado. Ainda está tudo muito aberto, todo mundo fazendo um jogo sem definição. Em breve, esse projeto entrou pelo Senado, ele vai receber emendas, aperfeiçoamentos e lá na frente ele sairá muito melhor.
Essa juíza do trabalho enumera algumas ações trabalhistas que já estão em discussão e outras que ainda podem ocorrer mesmo com a aprovação do projeto de lei. A transferência de alguns riscos do empreendimento e alguns custos do empreendimento para o empregado, né? Energia elétrica, internet, né? Fica a cargo de quem? A gente tem também uma questão relevante, que é o surgimento de doença do trabalho pela ausência de ergonomia ou de acidente do trabalho, qual a repercussão disso no contrato diante da responsabilidade de cada uma das partes. Outro conflito que pode surgir é a idoneidade dos obrigatórios controles de jornada. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição. Acesse nossa página na internet senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.